Bom dia a todos. Rezar o livro dos Reis. Rezar o primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Hoje é domingo, dia 7 de setembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre. Deus é nosso Pai, nosso Criador. Deus é nosso tudo. Deus sempre está presente em nosso dia a dia. Deus é nossa boa companhia, sempre viver na sintonia da paz, sintonia do amor. Esse amor verdadeiro de Deus fortalece, aquece sempre o nosso viver, sempre viver pregando a tua palavra viva, pura e eficaz. Somente em Cristo nosso Senhor podemos acreditar de verdade. Somente o amor verdadeiro de Deus fortalece, aquece sempre o nosso viver. Nele mesmo a gente temos que acreditar, não acreditar em falsos deuses aí do mundo, infelizmente que existe. Livro 1 Reis. Aparição de Deus a Salomão. Então deixa Deus aparecer sempre em nossa vida, toda a nossa família, com certeza, sem dúvida nenhuma, porque Deus é tudo. Somente Deus mesmo já podemos se acreditar de verdade, somente nele mesmo, mais ninguém. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, então que nós façamos sempre a vontade de Deus verdadeiro. Nosso grande amor está sempre ao nosso lado, sempre seguir no caminho da salvação, caminho da vida eterna. Seja glorificado sempre o nome do Senhor. Nosso Deus é o Deus do impossível, sempre realiza milagres e prodígios em nossa vida, com certeza. O Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. Deixa ele aparecer sim, com certeza, em nossa vida, em nossa família. Ele nos protege de todos os perigos. Vamos sempre acreditar no amor verdadeiro de Deus. Fortalece e aquece sempre o nosso viver. O Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigistes. Consagrei esta casa que me construístes, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Meu coração entregar a Deus, minha vida, totalmente de Deus, somente de Deus mesmo nos dá força, coragem e ânimo. Sim, Ele é nosso grande amor, esse amor que nunca deixa ninguém sozinhos. Com Ele sim nos ama de verdade, com certeza. E tu, se andares diante de mim, como o fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis. Então, a lei verdadeira, a lei de Deus, não essas leis mundanas aí do mundo, uma lei farsante,
a lei que tenta enganar o povo. Nós temos que seguir somente a lei verdadeira de Deus, a lei verdadeira, a lei real, a lei que é perfeita, a lei original, verdadeira, somente a lei de Deus, nosso grande amor. Eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como declarei a Davi teu pai nestes termos. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Nada nos faltará, porque Deus é nosso tudo, com certeza. Se é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes o preceito de ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e apresentardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles. Então, deuses estranhos existem com certeza, vários deuses. Deuses do que? Da ganância, do dinheiro, da mentira, da falsidade, da palavra em vão, palavra que não tem sentido nenhum. Somente Deus mesmo tem a palavra verdadeira, a palavra de vida eterna, somente Ele mesmo, que está sempre cuidando de todos nós, todo santo dia, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Cristo nosso, a gente podemos sim entregar a nossa vida nas mãos deles, na mão dele, com certeza, todas nossas famílias na mão de Deus. Deus sabe o que faz, com certeza. Mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, e se vos retirardes e prestardes o culto aos deuses, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei e lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será objeto de sarcasmos e zombaria para todos os povos. Que nós não sejamos zombadores, nós sejamos evangelizadores para evangelizar. Porque evangelizar é preciso se estar em sintonia com o nosso Deus verdadeiro, com a palavra do Senhor, para sustentar nossa fé cada vez mais. Somente nele mesmo a gente podemos sim acreditar no amor verdadeiro. Embora seja tão alto esse templo, todo que passar diante dele ficará pasmo e assombraria, dizendo: por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? Nós não temos que deixar que nada de ruim aconteça, porque nós temos o Deus que está sempre presente em nossa vida. É o Deus verdadeiro, nunca esquece, nunca deixa ninguém sozinho, com certeza, sem dúvida nenhuma. E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os seus pais do Egito, e seguiram aos outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Foi por isso que o Senhor mandou sobre eles todos esses males. Então, os males existem, infelizmente, porque tem alguém que dá prosseguimento, uns chefões, de que é chefões aí, de que da ganância, da falsidade, da mentira, dos erros, das tragédias, de tudo que não presta. Dá prosseguimento à maldade, porque a maldade é dos inimigos, a maldade encardido do diabo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Decepção de Irã. Quando passados 20 anos, Salomão acabou de construir os dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Nós possamos sempre meditar cada dia mais a palavra do Senhor, com certeza, para espalhar pelo mundo inteiro a verdade é Deus, nosso Pai, nosso tudo, nosso grande amor. Tendo-lhe Irã, rei de Tiro, fornecido madeira de cedro e de cipreste, e também ouro, quanto eles quis. Salomão deu a Irã 20 cidades da Galileia. Nós façamos sempre a vontade do Pai. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, justo, está sempre presente em nosso dia a dia. Irã veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas eles não lhe agradaram. Nós possamos sempre obedecer a nosso Deus, que Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor. É o Cristo, nosso Senhor, Rei, Salvador, Príncipe da Paz, presente sempre em nossa vida, com certeza. Disse, pois, que cidades são estas que me destes, meu irmão?
e chamou as terras de Cabaú, nome que conservam até o dia de hoje. Então que nós possamos sempre consagrar nossa vida a Deus, que Deus sabe o que faz, com certeza. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus cuida sempre de todos nós de verdade, que Ele nos ama todos nós. Nós sigamos sempre o caminho do amor, o caminho da lei verdadeira de Deus, o caminho da verdade. Irã tinha também mandado ao rei 120 talentos de ouro. Mas o ouro verdadeiro é a vida. A vida que Deus nos deu de graça. Com certeza, Deus é bom o tempo todo. Ele nunca deixa ninguém sozinhos. Mas sempre confiar no Senhor, sempre andar no caminho da salvação, caminho da vida eterna. Trabalhos e construções. Eis o que se refere aos trabalhos organizados pelo rei Salomão para a construção do templo do Senhor e de seu próprio palácio de Milo, do muro de Jerusalém, de Azó e de Megido, de Gazé. Nós façamos sempre a vontade de Deus, seja feita sempre a vontade de Deus em nossa vida, com certeza, não a vontade dos homens. O faraó, rei do Egito, subiu, tomou Gazé e queimou-a, depois de ter matado os cananeus que habitavam nela, e em seguida deu-a como dote à sua filha mulher de Salomão. Que nós possamos sempre chegar à verdade de Deus, chegar sempre ao bom caminho, o caminho da felicidade, o caminho da vida eterna em Cristo nosso Senhor, Rei e Salvador. Assim Salomão reconstruiu Gazé de Bet-horon de baixo. Nós possamos sempre entregar nossa vida toda, nossa família na mão de Deus. Deus é maior, Deus sempre está conosco. Baalat e Tadmor, na terra do deserto. E enfim, todas as cidades entre postos de Salomão, cidades para os carros, para a cavalaria, e tudo o que lhe aprova edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra de seu domínio. Tudo que se subsistia dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, que não faziam parte dos israelitas. Nós façamos sempre parte da família de Deus, família consagrada, Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa é. A vossa família, vossa é, com certeza, sem dúvida nenhuma. Todos os seus descendentes que tinham ficado na terra e que os israelitas não tinham exterminado, Salomão os empregou como escravos de trabalhos pesados, o que são ainda hoje. Nós não possamos ser escravos, teremos sempre ser verdadeiros evangelizadores, discípulos de Cristo nosso Senhor, sempre servir a Deus, sempre andar no caminho do amor, caminho da paz, a paz verdadeira, paz que não tem fim, a paz infinita. Somente nele mesmo a gente encontra de verdade. Todos os seus descendentes que tinham ficado na terra e que os israelitas não tinham exterminado, Salomão os empregou como os escravos de trabalhos pesados, o que são ainda hoje. Quanto aos filhos de Israel, determinou que nenhum servisse como escravo, mas que fossem seus guerreiros, servos, chefes, oficiais, comandantes de seus carros, de sua cavalaria. Nós sirvamos sempre ao nosso Deus, porque Deus é maior, Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Havia 550 contramestres nos trabalhos de Salomão, os quais dirigiam a multidão dos operários. Os operários são os trabalhadores, que nós possamos sempre buscar trabalhadores para a messe, porque a messe é grande, mas os operários são poucos trabalhadores, com certeza, para a evangelização, para evangelizar, para anunciar a boa nova, a palavra do Senhor pelo mundo inteiro, sempre seguir no caminho da salvação, o caminho da vida eterna, buscar sempre o reino de Deus, buscar sempre a felicidade eterna em Cristo nosso Senhor. Subiu ao filho do faraó, a da cidade de Davi, e veio para a casa de que ele tinha construído. Salomão foi então que ele edificou Milo. Seja glorificado sempre o nome do Senhor, sempre adorar o nosso Deus verdadeiro, sempre
entrar em sintonia com a verdade, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Que a família de Deus, com certeza, sem dúvida nenhuma, nós possamos sempre deixar que o amor de Deus permaneça sobre nós. A paz infinita. Em pessoa 3, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um único, verdadeiro. Sempre está cuidando de todos nós, todo santo dia, com certeza. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos, sacrifícios pacíficos sobre o altar que tinha levantado ao Senhor e queimava perfumes sobre o altar que estava diante do Senhor, e assim acabou ele a construção do templo. Nós sejamos sempre firmes na fé, confiantes no Senhor, sempre na palavra do Senhor, que nos sustenta, nos dá força, da coragem, somente de Deus mesmo, que está sempre cuidando de todos nós, todo santo dia. O rei Salomão, a frota real. O rei Salomão equipou também uma frota em Aziogabé, perto de Eilat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irã mandou seus próprios servos nessa frota, marinheiros experimentados em náutica, para ajudar os homens de Salomão. Então, verdadeiro homem é Deus. Deus sempre cuida de todos nós, que nós sejamos sempre verdadeiros homens, filhos de Deus, obedientes sempre ao nosso Pai, nosso Criador, nosso protetor, nosso Salvador, Cristo, nosso Senhor. Foram a Ofir, de onde trouxeram 420 talentos de ouro e os apresentaram ao rei Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, rei Salomão, fala do rei Salomão, fala do Irã, fala da aparição de Deus a Salomão, que Deus aparece sempre em nossa vida, que Deus é nosso tudo, Deus é nosso grande amor, Deus vai aparecer sempre em nossa vida, Deus é nosso Pai, nosso único verdadeiro protetor, nosso guarda, único verdadeiro juiz, que pode julgar os vivos e os mortos, se não qualquer um da face da terra, porque não são nada, com certeza, dos homens da face da terra, somente é um sopro, somente Deus pode julgar, Deus é tudo, Deus é nossa boa companhia, sempre viver meditando cada dia mais a palavra do Senhor, que nos liberta, cura, restaura, renova nossas forças. Deus sempre está presente em nosso dia a dia, sempre fortalecer, sempre dar em sintonia com a verdade. A verdade é Deus, sim, porque Deus ama todos nós, e nós sigamos sempre o caminho da luz, essa luz que é Jesus, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus, Deus sempre está presente em nosso dia a dia. Sempre vê nessa fonte de grande alegria, a alegria de estar sempre na presença do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos abençoe a todos nós, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.